São exatamente 11 horas e 57 minutos. Muito bom dia, tudo bom? Queria compartilhar com vocês um texto bíblico, esse momento que o país, o mundo tem vivido, e gostaria que você prestasse muita, mas muita atenção, que você refletisse nessa palavra que nós vamos deixar aqui hoje para você. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 31. Diz assim o título: Pedro é avisado. Você sabe que tem um ditado que diz que aquele que avisa, amigo é. Se Jesus ele estava tentando dar um aviso a Pedro, então o Senhor Jesus ele estava tentando ser amigo de Pedro. E assim como Jesus tentou ser amigo de Pedro, Jesus está tentando hoje ser seu amigo também. Presta atenção no que diz a Bíblia. Pedro é avisado. Aí o Senhor Jesus ele diz assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Você vê que o diabo, ele pediu a vida de Pedro, para que Pedro fosse peneirado como trigo. Aí Jesus diz assim para Pedro: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, ela não desfaleça. Você vê que o Senhor Jesus, ele estava preocupado para que Pedro, naquele momento difícil, que ele iria ter que passar, que o diabo estava provando, o diabo estava querendo peneirá-lo, e Jesus disse a Pedro: Pedro, mas eu roguei por ti, eu pedi a Deus por você, Pedro, para que a sua fé, ela não desfaleça. Você vê então que Jesus ele estava preocupado que Pedro não viesse a perder a fé. Como nesse momento difícil que nós temos passado aqui no Brasil, tem passado no mundo todo, pessoas pessoas que não podem vir mais à igreja, não pode mais cultuar a Deus, um momento terrível para a humanidade. É onde o Senhor Jesus ele está tentando nos avisar, está tentando falar com a gente, que Ele está preocupado com que nós não venhamos a perder a nossa fé. Saiba você, amigo, amiga, você que se encontra aí no seu lar, talvez o seu coração está ardendo de vontade de você vir à casa de Deus, mas o governo tem proibido as pessoas de saírem das suas casas, o governo tem proibido as pessoas de saírem à rua. Talvez você está aí dentro da sua casa, mas Jesus manda dizer para você que Ele está pedindo a Deus para que a sua fé, ela também possa não desfalecer. Que nesse momento difícil você possa ficar firme, que nesse momento difícil você não desista da sua fé. Mas talvez você diga: Pastor Alexandre, eu estou bem, eu estou preparado para passar por essa situação. E o pior que foi justamente isso que Pedro disse para Jesus. Jesus tentando ajudá-lo, Jesus tentando falar com ele. E Pedro, porém, lhe respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão
como para a morte. Você vê que Jesus, preocupado com a fé de Pedro, e Pedro disse que estava pronto. Como muitas pessoas têm dito, pastor, não precisa se preocupar, porque eu estou pronto para passar por essa situação. É o que Pedro disse. Mas Jesus lhes disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Você vê que Jesus disse que Pedro iria negá-lo, que Pedro iria se afastar dele, porque naquele momento difícil é o que Pedro iria fazer. Mas Pedro ainda não sabia, mas Jesus tentou avisá-lo. Como Jesus tem tentado falar com você, talvez através dessa mensagem, Jesus está te dando um alerta, que Ele está preocupado com você, que Ele está preocupado com a sua fé. Mas Pedro se achava preparado, Pedro se achava pronto, e nós não estamos prontos para nada. Nós estamos sendo preparados, por Deus, para que um dia nós possamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Porque um dia a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada. Será que você tem estado pronto? Será que se a volta do Senhor Jesus se desse hoje, será que você estaria pronto? Porque preste atenção no que diz a Bíblia, no versículo 54. Diz assim, Pedro nega Jesus. Você vê que Pedro disse para o Senhor Jesus que estava pronto. Mas quando prenderam ao Senhor Jesus, Pedro, ele começa a negar como Jesus falou. Diz assim, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Você vê que quando prenderam ao Senhor Jesus, Pedro, que disse que estava pronto, que estava preparado, a primeira atitude que ele teve foi de negar Jesus. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, quer dizer, olhando bem firme para ele, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Jesus disse que ele iria negar 3 vezes. Pedro negou a primeira vez. Pouco tempo depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Você pode ver que entre a primeira vez e a segunda vez que Pedro negou, você vê que houve um pequeno intervalo. Você vê que imediatamente que Pedro negou a primeira, ele negou a segunda. Só que Jesus disse que Pedro iria negar 3 vezes, e ali o galo iria cantar. E a Bíblia diz que tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Você vê que teve a primeira vez, imediatamente a segunda vez que Pedro negou, e houve um intervalo de 1 hora. Você sabe que 1 hora a pessoa tem tempo de sobra
para poder refletir, para poder pensar. Você vê que o Espírito Santo, ele colocou o tempo que Pedro teve 1 hora para voltar atrás. Que Pedro teve 1 hora para poder reconhecer que Jesus estava certo e que ele estava errado. Jesus, ele nunca vai errar. Jesus nunca vai errar. Jesus sempre vai estar certo. Aí a Bíblia diz assim: mas Pedro insistia. Quer dizer, Pedro ficou insistindo no erro. Pedro ele ficou insistindo de não aceitar o aviso de Jesus. Como talvez Jesus tenha tentado te dar um aviso, Jesus tenha tentado falar com você, e você tem insistido, você tem dito para você mesmo que você não precisa ser avisado. Você tem dito consigo mesmo que você não precisa ninguém te avisar, porque você está pronto. Pedro ele não sabia que ele iria cair, mas Jesus sabia. Jesus estava preocupado com a fé de Pedro. Como Jesus, ele está preocupado com a sua fé nesse momento dessa crise, nesse momento onde as pessoas não estão podendo vir à casa de Deus, e devemos respeitar, que a Bíblia diz que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Mas você pode aí, na sua casa, aonde você está, você pode receber esse aviso de Jesus, porque Jesus ele está preocupado com você, e Jesus está preocupado com a sua fé. Não seja como Pedro. Não diga para você mesmo que você está pronto, que você está preparado, que nós estamos sendo preparados. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por que é que Pedro chorou? Porque Pedro não quis receber o aviso de Jesus. Pedro se achou autossuficiente. Pedro se achou que estava pronto, que estava preparado, aonde o diabo veio para peneirar a fé de Pedro. Como o diabo, nesse momento difícil que a humanidade tem passado, o diabo tem peneirado a fé de muita gente. E a nossa preocupação é que muitos, nesse momento difícil, nesse momento de crise no mundo todo, que muitos talvez possam não retornar mais à casa de Deus. Então toma esse aviso aí com você. Jesus está preocupado com você. Jesus ele não quer que a sua fé se perca, que a sua fé se desfaleça, mas que você fique firme, que você não desista, que você diga consigo mesmo aí que você não está pronto, mas que você está sendo preparado por Deus, tá bom? Eu torço para que o Espírito Santo possa falar melhor com você do que esse seu amigo, pastor Alexandre, tem falado. Que o Espírito Santo possa te convencer aí agora, que o Senhor Jesus está preocupado com você. Feche os seus olhos, e nós vamos fazer uma oração por você agora. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, assim como o Senhor estava preocupado com a fé de Pedro, para que Pedro não viesse a desfalecer na fé, o Senhor também hoje está preocupado com todos nós, com a humanidade, para que a nossa fé não se perca, meu Pai. Que nós não venhamos a cometermos, meu Pai, o mesmo erro que Pedro teve. Pedro se achou autossuficiente,
Pedro se achou que estava pronto quando nós não estamos prontos. Nós estamos sendo preparados. Então guarda a fé dessa pessoa, meu Pai. Guarda a fé do teu povo. Não deixe o teu povo, meu Pai, perder a fé. Que assim como o Senhor avisou a Pedro, hoje o Senhor está nos dando um aviso, para que a gente fique firme, para que a gente não desfaleça. Guarda, proteja e abençoe, meu Pai, a vida de todos. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Que você reflita nessa mensagem, que você possa saber que Jesus é contigo e que você nunca perca a sua fé. Que Deus ele te abençoe poderosamente e até uma nova oportunidade. Fique com Deus, em nome de Jesus.